Vamos lá, vamos começar nossa aula. Hoje nós vamos falar de planejamento e controle da produção, tá certo? Esse é o tema da nossa aula. E, assim, que é basicamente o que a gente vai aprender hoje, né? Dentro do limite que é imposto pelo projeto, né, pelo seu projeto, uma produção, ela deve operar, digamos assim, continuadamente, né? Você não vai começar uma produção e vai parar no meio do caminho, né? Então, o planejamento e o controle, ele vai se ocupar de gerenciar todas as atividades da operação produtiva, tá? Para que a gente consiga satisfazer continuadamente a nossa demanda, né, que é a demanda dos consumidores, tá certo? Então, basicamente, é isso e o que a gente vai falar, digamos assim, né? Então, qualquer operação produtiva requer planos, requer um planejamento, né? E também um controle. Não adianta você só planejar se não tiver um controle, né? Mas o planejamento ele está intimamente ligado ao controle e vice-versa, tá? Embora o grau de formalidade, né, os detalhes aí de cada planejamento, de cada controle, eles possam variar, tá? Aqui nas nossas aulas, né, a gente vai ter aí mais ou menos umas 3, 4 aulas só falando aí de planejamento e controle da produção. A gente vai começar aí pelos princípios, né? E depois a gente passa aí pelos métodos de planejamento e controle, tá certo? Então, vamos passar aqui para algumas perguntinhas iniciais, né? Sobre a natureza do planejamento e controle. Porque nessa primeira aula, a gente vai ver mais, basicamente, conceitos, né? Justamente o que é o planejamento e controle, a diferença de planejamento e controle. Já com relação à natureza da demanda, né? E o que é que está envolvido no planejamento e controle, a gente vai deixar para outras aulas, tá? A gente vai focar mais nessas duas partes, tá certo? E nas outras aulas a gente vai falar de natureza, depois a gente vai falar das atividades, né? Que é o que está envolvido no planejamento e no controle. Bom, professora, e o que é planejamento e controle, né? Planejamento e controle, pessoal, diz respeito basicamente a essa conciliação, né, que vai ter entre o mercado que vai requerer algo, né, que vai requerer bens, serviços, e o que as operações elas podem fornecer, né, o que as fábricas, o que as indústrias, o que o comércio, o que os serviços eles podem oferecer. E as atividades de planejamento e controle, eles vão proporcionar os sistemas, os procedimentos, as decisões, né, que juntam diferentes aspectos, tanto da oferta quanto da demanda, tá? Então, a gente vai aqui falar muito de demanda, de suprimento. Então, nessa parte da nossa aula, vai ter aí vários aspectos do suprimento, da demanda, diferentes circunstâncias em que o suprimento e a demanda eles precisam ser conciliados, né, precisam ser tratados aqui, né, de uma forma particular, aí até mais específica, né, essa partezinha aí do suprimento da demanda. Em todos os casos, né, o propósito é sempre o mesmo, né, fazer essa ligação do suprimento com a demanda, que vai garantir aí que os processos produtivos eles ocorram de forma eficaz e eficiente, tá? Para que a gente consiga produzir produtos e serviços que são requeridos pelos consumidores, pelos clientes. Mas vamos aos exemplos, né? Nada melhor do que um exemplo para a gente tentar visualizar isso que a professora está falando. Deixa eu ver aqui. A forma como uma cirurgia de rotina, né, no hospital, como é que ela é organizada? Vocês já pararam para pensar nisso?
Então, quando o paciente chega, que ele é admitido no hospital, né, que ele entra no hospital, que ele faz a sua admissão ali para entrar e para fazer todos os procedimentos, né, muito, né, do planejamento para a cirurgia desse paciente já aconteceu, né? Por exemplo, a sala de operações já está reservada, os médicos, os enfermeiros que vão participar dessa cirurgia, né, dessa operação, já receberam todas as informações, né, com relação às condições do paciente, até mesmo qual é a cirurgia que vai ser realizada, também os cuidados pré-operatórios, os pós-operatórios também já foram, digamos assim, definidos. Então, tudo isso vai envolver, né, pessoal, que é os médicos, enfermeiros, até o pessoal da limpeza, né, porque tem que deixar tudo organizado, né, na sala de operação, tudo organizado, tudo limpo. Então, tudo certinho, na verdade. Então, tudo isso precisa, né, receber, todo mundo precisa receber a mesma informação, saber, né, quais são todas as atividades que vão precisar ser coordenadas. Então, tanto isso envolve o pessoal, quanto as instalações, né, mesmo em diferentes partes do hospital, certo? Então, logo que o paciente ele chega, né, ele é examinado, né? Tem a equipe ali que vai certificar se as condições do paciente é justamente a que é esperada para ele fazer a operação, né? Ou mais ou menos da forma como acontece numa fábrica, né? Então, da mesma forma que um material que chega na fábrica, ele é inspecionado para ver se está tudo de acordo com o que foi pedido, com o que foi requisitado, se está de acordo ali com a nota fiscal. Não é isso que tem que ser feito? Então, você faz uma compra da matéria-prima, vai ver se o tamanho é aquele dali mesmo, se o material, né, a consistência do material é aquela, se não é, e por aí vai, né? Então, qualquer mudança de última hora requer também algum grau de replanejamento, tá? Então, por exemplo, se o paciente, né, tem aí sintomas inesperados, né? Por exemplo, o cara está com uma pressão alta naquele momento. Então, bota-se o cara ali, o pessoa que vai fazer a operação em observação, né? Antes de, de fazer a cirurgia, para que ele retome aquele padrão que é preciso que ele tenha para poder fazer a cirurgia, e aí possa iniciar. Isso não só vai afetar o próprio tratamento do paciente, mas também outros pacientes, né, que precisam também ser reprogramados, porque ali toda aquela estrutura, todos os médicos e tudo vão estar esperando o paciente, né, melhorar, se restabelecer, ou até mesmo essa reprogramação, ela pode, né, trazer um paciente que está lá no final da fila para mais para frente, né, então pode ter essas articulações. Da mesma forma que uma máquina, né, pode precisar aí de uma reprogramação, né? Se um trabalho sofre algum atraso, né, na fábrica, se uma máquina quebra, também, então, todas essas atividades de programação, de coordenação, organização, eles são relacionados ao planejamento e ao controle, tá certo? Então, pode ser aí no hospital, né, que tem o seu planejamento e controle, pode ser no comércio, que tem o seu planejamento e seu controle, tá certo? Então, tudo isso pode ser programado, tá bom? Vamos passar aqui para o próximo slide, onde a gente tem as diferenças do planejamento e controle. Então, aqui, a gente escolheu tratar o planejamento e controle de forma basicamente juntas, né? Como se fosse a mesma coisa, né? Parte do mesmo processo. Isso porque a divisão de planejamento e controle não fica assim muito clara, né? Nem na teoria, nem na prática. Então, mas tem algumas características gerais, né, que ajudam a gente a diferenciar os dois, a distinguir os dois. O planejamento, ele é a formalização do que se pretende, né, que aconteça num determinado momento futuro.
Um plano, ele não garante que um evento ele vai acontecer, né, de acordo com o que foi planejado. Não vai garantir que realmente aquilo ali vai acontecer. Mas é uma declaração de intenção que tudo aconteça conforme planejado. É a intenção, tá? Embora os planos eles sejam, digamos assim, baseados em expectativas, né, durante a sua implantação, as coisas nem sempre podem acontecer como é o esperado. Os consumidores eles podem mudar de ideia, né? Pode mudar aí o que eles querem, ou quando eles vão querer, né? Os fornecedores nem sempre eles podem entregar pontualmente, máquina pode quebrar, funcionário pode faltar, né, por alguma doença, enfim. Então, muita coisa pode acontecer. E o controle é o processo que vai lidar com essas variações que eu falei para vocês, né? Que pode significar que um plano precise ser refeito a curto prazo, mas também pode significar que precisa fazer aí uma intervenção, né? Uma intervenção nessa operação para trazer de volta aos trilhos, né? Digamos assim, para trazer o planejamento logo de volta ao trilho. Por exemplo, encontrar um novo fornecedor é uma forma que a gente tem de intervenção em relação à entrega atrasada de um fornecedor. O fornecedor não pode entregar o material que a gente quer. Então, procurar outro é uma forma, tá, de intervenção. Ou até mesmo outro fornecedor que entregue rapidamente, né? Consertar a máquina que quebrou, mover o pessoal de uma parte da operação para outra, né? De uma parte do processo para outro processo, para cobrir alguma ausência ali que a gente tem dentro do nosso processo. Professora, o meu negócio aqui é um mercadinho e minha caixa faltou. Então, traz o menino que trabalha com estoque, bota ele no caixa. Pronto, já fizemos uma adequação. Então, isso aí está no nosso planejamento, está no nosso controle. Então, são as formas que a gente pode lidar com essas situações, né, que fogem, né, das coisas que foram planejadas. É a forma como você vai lidar com essas variações que é o controle. E o controle, ele faz, né, esses ajustes que vão permitir que a operação ela atinja os objetivos que o planejamento estabeleceu, que foi estabelecido ali no plano, mesmo que os pressupostos assumidos no plano não se confirmem, não se coincidam. Certo? E o planejamento e o controle, eles podem ser também, né, definidos aí de acordo com o tempo, né, ao longo do tempo. Então, a natureza do planejamento do controle pode ir mudando ao longo do tempo. Com relação ao planejamento de longo prazo, nós, ou gerentes de produção, né, eles fazem planos relativos ao que eles pretendem fazer. Né, o que eles pretendem fazer com os recursos, que recursos eles vão precisar, né? Quais os objetivos que eles esperam atingir. Então, a ênfase nesse tipo de planejamento aqui é mais, nesse tipo aqui, né, de planejamento e controle, está mais no planejamento do que no controle, tá certo? Porque vai exigir mais, vai ser exigido mais algo que realmente é planejado, né? É uma previsibilidade. Então, existe aqui ainda muito pouco a ser controlado, né? É mais a questão mesmo de se planejar. Isso eu estou falando ao longo prazo, né? Esse planejamento e controle ao longo prazo. E a ênfase é dada onde? No planejamento. Quando eu falo de longo prazo, o que é longo prazo, professora? É 5, é 10 anos, né? Mais ou menos isso, 4 anos. Então, eles vão usar previsões de demanda provável, né, previsão de demanda escrita em termos agregados, e isso tudo a gente tem como fazer, né, pegando, digamos assim, os históricos. Então, uma das formas, né, da gente fazer essas previsões. Por exemplo, um hospital, ele vai fazer
planos, né, para atender, digamos, 2.000 pessoas, né, 2.000 pacientes. Sem necessariamente, né, dizer o que é que cada pessoa dessa, que cada dessas 2.000 pessoas, elas vão precisar detalhadamente, né, ou individualmente, tá? Então, de maneira semelhante, o hospital ele pode planejar, né, para isso, ter 100 enfermeiros, 20 médicos, né, mas também, novamente, sem precisar decidir quais esses atributos específicos que o enfermeiro ou o médico precise, né? Do mesmo jeito que você pode fazer no seu negócio, na sua fábrica, na sua prestação de serviço, tá? Ah, eu vou precisar de tantos funcionários, porque eu vou atender tantos clientes. Então, por dia eu prevejo atender ou fazer 10 serviços, tá? E para eu fazer esses 10 serviços, eu vou precisar de 2 pessoas especializadas nesse assunto e de uma pessoa especializada nesse outro assunto, tá? Então, dá para a gente fazer isso fazendo aí o nosso, digamos, nosso planejamento e controle, né? A longo prazo. Os gerentes de produção, eles estão mais preocupados nesse tipo de planejamento, né? Principalmente em atingir as metas financeiras, tá? Então, aqui no planejamento e controle a longo prazo, tem essa questão das metas financeiras, certo? Então, vão ser desenvolvidos aí orçamentos que vão indicar as metas de custo, né, de receitas que precisam ser alcançados, tá? Tanto custos como receitas, eles precisam ser alcançados. E esses números que a gente vai definindo é o que vão ajudar, digamos assim, a gente alcançar os nossos objetivos. No planejamento aí, ó, vejam aí, a médio prazo, eles se referem a planejar em um pouco mais de detalhe. Então, é olhar para frente, para avaliar a demanda do global, né? Que a produção, ela deve atingir, né, de forma aí mais parcial, mais desagregada, né? Então, nesse momento aqui, por exemplo, o hospital, né? Ele deve distinguir realmente as demandas que ele vai, digamos, atender, tá? Então, aqui, realmente, ele vai definir quais tipos, por exemplo, de serviços que ele vai fazer, tá bom? Então, a gente tem hospital que vai atender só obstetrícia, né? Só vai ser, aqui só é parto, ginecologia e deixa eu ver que outra coisa, pediatria, ponto. Então, esses 3 segmentos. Então, dentro desses 3 segmentos, né, eu vou atender meus 2.000 pacientes, eu vou ter os meus 100 enfermeiros, vou ter meus 20 médicos, e esses 20 médicos, aí sim eu posso dividir, né? 5 médicos são de ginecologia, 5 médicos são obstetras, 5 médicos são anestesistas, 5 médicos são pediatras, né? E por aí vai. E o número de casos aí de pacientes, eles podem chegar até esse número, né? Que eu defini, mas lógico que vai ter aí uma diferençazinha, né? Para mais, para menos. Mas nos planejamentos de curto prazo, a gente tem aqui, pessoal, que os de planejamento de curto prazo, que vão aí na média de um ano, né? Ou de meses, né? Aqui, muito dos recursos, eles terão que ser mais... Já tem que ter tudo definido, realmente, né? Então, uma mudança aqui, alguma coisa que interfira no planejamento, né? Ou até mesmo no controle, vai ser mais difícil, né? De mudar aí, de mudar aí digamos, a escala mesmo, né? A quantidade de recursos ou de alguma coisa que já tenham sido, né, programados. Então, as intervenções de curto prazo,
elas são possíveis sim, tá? Se as coisas não estiverem acontecendo conforme o planejado. Mas nesse estágio, a demanda, ela vai ser, digamos assim, avaliada mais desagregada. E o hospital, por exemplo, né, ele vai estar tratando aí de todos os procedimentos cirúrgicos que possam ter aí na sua oferta, né, de demandas, por exemplo, tá? Bom, aqui, pessoal, no planejamento de curto prazo também, é importante que a gente fale que o que mais foca, o que mais a gente dá ênfase é no controle, tá bom? Então, aqui é mais o controle mesmo que a gente vai dar ênfase, tá certo? Então, mas basicamente é esse os três tipos de planejamento e controle, né? Que a gente pode ter ao longo do tempo. E nesse slidezinho aqui que eu trouxe para vocês, olha que interessante, tá? A gente tem aqui um gráfico que a gente divide, tá? O planejamento, a importância do planejamento e do controle ao longo do tempo, tá certo? E a gente vê que quanto mais tempo, né, por mais tempo for o nosso planejamento e controle, digamos assim, a longo prazo, mais o planejamento ele vai ter mais importância, né? E quando esse planejamento, esse controle for mais curto, né, de curto prazo, o controle ele vai ser bem maior, né? Ele vai ter uma importância maior. Isso aqui é, digamos, grau de importância, tá bom? E aí aqui tem uns exemplozinhos, né, do que possa ver acontecendo, né, nos meses, semanas, dias, enfim. Mas o que eu quero mostrar para vocês é justamente isso, ó, que a importância que a gente vai dando, né, ao planejamento e ao controle ao longo do tempo, tá? Bom, aí a gente tem os efeitos e a variedade do planejamento e controle, tá certo? Então, nas operações que produzem aí em alta variedade de produtos e serviços, né, em volume, ou até mesmo em volumes relativamente baixos, claramente terão consumidores que vão requerer um conjunto de diferentes fatores, né, e vão usar processos que têm um conjunto diferente de necessidade, né, das operações que criam aí esses produtos e serviços padronizados em grande volume. Então, vocês podem ver aí o que realmente está mostrando aí na tabela. Mas vamos considerar o seguinte, né? Duas operações, digamos, contrastantes, que é um escritório de arquitetura, né? Um escritório de arquitetura mesmo, né? Engenharia e arquitetura, e um serviço de suprimento de eletricidade, tá? Então, imaginar aí um escritório de arquitetura e a Eletrobras, é? Que fornece energia? Acho que é, né? Bom, a gente tem aí, no caso dos arquitetos, né, uma alta variedade, né? No caso dos arquitetos. E o que é variedade e o que é volume? Você ainda lembra do que é isso, né? Variedade, pessoal, é a quantidade de tipos de produtos que eu vou ter para oferecer para o meu cliente, tá? E o volume é a quantidade de cada tipo de produtos que eu vou ter, tá? Oferecendo para eles, certo? Então, geralmente, o que acontece com os arquitetos? Eles têm uma alta variedade, né? Mas um volume, digamos, de cada um desses projetos, né, de serviço, né, bem baixo. Quase que um projeto é um para cada cliente, não é verdade? Então, isso aí vai significar que os serviços, né, poderão ter pouca ou nenhuma padronização. Isso significa, pessoal, que eles não podem produzir os seus projetos com antecedência, né? Porque não tem como adivinhar o que é que o cliente vai querer, né? O que é que o cliente ele vai requerer. Aí imagina se chega bem aí
né, um cara que é rico, né, pô de rico aí, paulistano, aí vai no escritório aí de arquitetura solicitar um prédio para fazer aí o seu negócio, né? Para ele, né, desenhar, projetar e tudo, certo? Então, não tem por que ele fazer antes, certo? Porque ele não tem como prever o que é que o cliente vai querer. Então, o tempo em que eles vão levar para responder a esse, digamos assim, a essa solicitação do consumidor, né, do cliente aí que está requerindo algo, é relativamente longo, né? Não é como você chegar num supermercado, pegar ali o que está na prateleira, botar no carrinho e ir embora. Não é assim. Né? Tem todo o planejamento, tudo, como é que vai acontecer, o que ele quer, o que ele prefere, né? É a mesma coisa de você projetar, de fazer um navio, um avião, né? Um elemento assim bem grande. Então, os consumidores, eles vão entender, eles vão esperar, né? Vão saber que isso leva tempo, né? Até mesmo para as suas necessidades elas serem solucionadas, né? Serem atingidas. Os detalhes que são os detalhes, o que é requerido, né, de cada trabalho, ele vai aparecer só quando, à medida do que o cliente ele vai especificando, né, ele vai dizendo, é que o arquiteto ele vai projetando, vai fazendo, né, conforme o cliente vai dizendo o que ele realmente quer, né, como ele quer. E isso também reflete, né, no que ele vai ver, né, futuramente. Isso significa que o planejamento ele ocorre, né, a prazo relativamente curto. As decisões individuais elas são tomadas, né, no processo de planejamento, então vão ser relativamente ao mesmo tempo que as atividades vão acontecendo, as atividades, né, os eventos desse projeto, quando precisa, né, realmente, o que precisa realmente ser feito. Então, cada arquiteto individual, ele precisa trabalhar no projeto e assim por diante, né? Cada projeto que ele vai fazendo, ele vai atendendo aquela expectativa daquele cliente, tá? Então, para um arquiteto, o planejamento e o controle da operação, ela não pode ser totalmente feito como rotina, né? Não é uma rotina. Então, tudo vai depender do que o cliente vai requerer. Então, é mais um gerenciamento para cada projeto. Então, para cada projeto vai ter a sua programação. E, finalmente, né, digamos assim, a robustez da operação, isso é a sua invulnerabilidade a algumas perturbações, ou uma série de perturbações, ou de interferência, né? Se uma parte da operação se interromper, né? Será aí, digamos, relativamente alta. Né? Então, essa robustez é alta. Há, provavelmente, muitas outras coisas para a gente fazer, né? Para se fazer. No caso aí, se o arquiteto tiver impedido de continuar uma parte do trabalho, né? Até mesmo, por exemplo, a falta de determinado produto. Porcelanato, está faltando no mercado. Né? Por quê? Porque a fábrica de porcelanato, né? Parou suas operações aí durante a pandemia. Então, é mais ou menos nesse sentido. E o serviço de suprimento de eletricidade, que vai para o outro ponto, né? Vai ali para o outro lado, esse tipo de serviço ele tem característica mais diferente, né? Então, é muito, né? Essas características são muito mais diferentes, né? No quesito aí de planejamento e controle, em relação ao serviço de arquitetura, né? Então, o volume é muito alto nesse caso aqui. Então, a produção é contínua. E a variação aqui quase não existe, né? Porque o produto é único, basicamente, que é a eletricidade, né? E os consumidores, eles esperam, né, um fornecimento instantâneo, né? Sempre que, por exemplo, liga uma luz na tomada, né? Liga aqui
a luz, ele quer que acenda aí a sua tomada, né? Então, o horizonte de planejamento aqui nesse caso, né, da geração de eletricidade, é a longo prazo. E as decisões mais importantes, né, relativa aí à capacidade das usinas, né, das estações, elas são tomadas aí com anos de antecedência. Mesmo que tenha aí flutuações da demanda de um dia típico, né, pode ser aí até mesmo prevista, né, com antecedência. Então, programados, né, até mesmo para poder saber que em determinados períodos do ano a gente vai ter um consumo maior, né, que é o caso aí, esse agora, meu amigo, tá fazendo calor, então é certo que muita gente tá com ar-condicionado ligado, ventilador ligado, né, então é mais ou menos nesse sentido, tá certo? E por fim, a gente vai ver aqui, tá? É só uma introduçãozinha da parte em que a gente fala da natureza, né, do suprimento e da demanda. Que se o planejamento e o controle ele é um processo de conciliar demanda e suprimento, então a natureza das decisões de se planejar, de se controlar uma operação produtiva, ela vai depender justamente, né, tanto da natureza da demanda quanto da natureza do suprimento, tá? Dessas operações, claro. E aqui a gente, né, no quesito aqui da natureza, a gente vai ver justamente essas diferenças, né, entre demanda e suprimento que podem aí afetar a forma pela qual nós, ou o gerente de produção, né, quem vai planejar e controlar as atividades que elas vão ter aí esses fatores que vão ser limitadores ou não desse planejamento de controle, de planejamento e controle, tá certo? Então, basicamente, nossa aula foi essa, pessoal. Eu só queria mesmo dar uma introduçãozinha aí para vocês sobre planejamento e controle. Vimos aí, né, lógico, que é planejamento, que é o controle, que é eles dois juntos, na verdade, tá? Então, é isso, certo? Então, amanhã, lembrando que é sábado letivo, referente à quinta-feira, viu? Beleza?